Senhor engenheiro Carlos Matias Ramos, o senhor esteve nos estudos de Alcochete, portanto, primeiro quando estava no Laboratório Nacional de Engenharia Civil e creio que depois continuou mesmo quando foi bastonário. Porquê é que o senhor discorda da solução de Montijo? Bem, muito obrigado, doutora Fátima. Começo necessariamente por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Presidente da ANA, o Sr. Bastonário, o meu bastonário, e dizer que logo à partida concordo fortemente com o que ele acabou de afirmar. E, naturalmente, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Barreiro. E, se me permite, eu tenho aqui tópicos para não me esquecer. São tantas as questões que queria colocar, de certeza que o programa de prós e contras não daria para isso e eu não quero prejudicá-lo. A primeira pergunta para o Sr. Ministro. Foi feita alguma avaliação técnica e económica da solução Portela-Montijo, comparando com a solução Portela com Campo Tiro de Alcochete numa primeira fase? Que estudos é que fundamentaram a decisão política de Portela mais Montijo? Tive acesso a 4 documentos que considero fundamentais. Relatório de Roland Berger, 2016. E Eurocontrol. Relatório de Eurocontrol, 2016. E tenho um empenho muito grande no relatório do NEC, 2008, de que eu tive a sorte e a honra de conduzir. E estranho, no relatório de Roland Berger, é totalmente omitido. Só não é omitido em algumas declarações que dizem que o custo do aeroporto é 3,1 milhões. Eu poderei explicar se me derem tempo. E há também um estudo prévio sobre a solução do aeroporto complementar no Campo Tiro de Alcochete, primeira fase, enviado ao Governo de então, em 2012. Não sei se o Sr. Ministro o conhece. Bem, é um estudo prévio, tem o valor que tem, feito por 5 empresas prestigiadas no mercado nacional de engenharia e que, na altura, não teve qualquer resposta, antes, pelo contrário, apenas a resposta formal, dizer que tinham recebido e que o Correio se tinha portado bem. Não sei se há mais documentos. Se foi feita uma análise técnico-económica comparada das duas soluções com o aeroporto complementar em Montijo e no Campo Tiro de Alcochete, a tal primeira fase, qual o custo e prazo de execução da solução Campo Tiro de Alcochete na primeira fase? No tal estudo prévio que o Governo, pelos vistos, tem, está lá referido que o prazo é de 5 anos e o custo de 230 milhões de euros. Sr. Ministro, eu não estou a dizer, eu acredito nas pessoas. E acredito que as empresas concredíveis, eram 5, e eu conheço algumas delas, não se iam pôr à frente com valores destes, que são 1/14 daquilo que o Sr. Ministro tem anunciado, de 3,1 mil milhões. Os 3,1 mil milhões, Sr. Ministro, e peço-lhe para não repetir isto, são correspondentes ao estudo em última fase, o chamado Open Day, na solução total com 2 pistas e o chamado cidade aeroportuária. A solução que está apresentada no estudo prévio corresponde a 300 hectares de ocupação do terreno no Campo Tiro de Alcochete. Estão lá elencadas, enunciadas e descritas todas as atividades que correspondem aos tais 230 milhões de euros e, portanto, eu não percebo porque é que o Governo não, perante os 230 e a diferença para os tais 3,1 que têm sido anunciados erradamente, não diz 14 vezes diferença, eu vou fazer um estudo para corrigir, de certeza, os 230. Não fez. Eu não sei, neste momento, qual é o valor do custo do aeroporto em primeira fase, no Campo Tiro de Alcochete, não sei. A pista tem 3.200 metros. A pista de Montijo, já justifico, tem 2.100 e poucos metros. Não satisfaz minimamente as condições para os aviões que demandam o aeroporto da Portela. E posso explicar. Eu fiz as contas com o documento da ICAO e dá-me que há penalizações de peso para um simples avião como o 320-200, que pertence à frota da EasyJet e a TAP tem 19. Portanto, na pista do Montijo, com o comprimento atual, não conseguem levantar voo sem penalização. Conhece a relação dos custos entre a primeira fase do campo de tiro e o que vai custar o Montijo? Conhecemos com certeza. Qual é a diferença? Conhecemos com certeza. Todos os estudos referenciados foram carreados para esta proposta de decisão. Só a desativação do Campo de Tiro de Alcochete tinha um custo de 300 milhões de euros. Só a desativação do Campo de Tiro de Alcochete, fora tudo o que tínhamos que infraestruturar. O custo de implementação da solução da Portela, mais uma primeira fase do NAL, tem um custo de 3 mil milhões de euros. E porque o NAL
terá que ser implementada cerca de 25 km mais de distância de Lisboa. Como se recordarão todos, estavam previstas novas acessibilidades, uma terceira travessia do Tejo, um TGV, que tinha um custo adicional de mais 2 mil milhões de euros. Esses custos hoje não são comportáveis nas nossas taxas aeroportuárias. Está explicado? Quando foi questionado se havia ou não estudos económicos, tenho procurado referenciar que o custo de implementação desta solução, que se propõe a solução de Portela mais Montijo, custa algumas centenas de milhões de euros e permite que as taxas aeroportuárias se mantenham abaixo dos aeroportos concorrentes. Só os 3 mil milhões de euros de investimento para a primeira fase do NAL, excluindo o investimento nas acessibilidades, só o financiamento com taxas aeroportuárias desses 3 mil milhões de euros, precisávamos de duplicar as taxas do atual aeroporto, colocando-as 65% acima dos aeroportos concorrentes. Portanto, do ponto de vista económico, estudos não é económicos possível. feitos, era o que faltava que o Governo não os tivesse feito, e foi assim que trabalhámos. Senhor E foi Engenheiro, assim que trabalhou também. há aqui um condicionalismo económico ao financeiro. Eu não consigo entender os tais 3 mil milhões que o Sr. Ministro fala. Eu vou-lhe dizer, a área que está prevista neste estudo são 300 hectares. E está lá dito, por exemplo, no estudo da Roland Berger, que a construção seria 7 a 8 anos e que a desmilitarização do aeroporto com os tais 300 hectares era 6 anos e 3 meses. Quem é que, no seu juízo total, consegue compreender que uma desmilitarização daquela zona de 300 hectares leva 6 anos e 3 meses? Eu não consigo perceber a agregação ou a desagregação que dá origem aos tais 3 mil. Os 3 mil, Sr. Ministro, estavam no relatório do LNEC, para o Open Day da solução com 2 pistas. Sr. Ministro, eu conheço o relatório e as vírgulas. Mas o Ministro diz que é para a primeira fase. O Sr. Engenheiro diz que é para o Open Day, que é o total. Que eu conheço, que o Sr. Ministro também tem, pelos vistos, eu não sabia se seria, era 230 milhões de euros. Sr. Ministro, é fácil desmascarar aquele estudo. Denuncie que aquilo está errado. Era facílimo. Eu, se tivesse capacidade de decisão, é a primeira coisa que faria. Porque estamos a falar de 14 vezes menos que aquilo que está referido. E eu não consigo aceitar que me digam é 3 mil milhões, ponto final. Eu, inclusive, está lá dito, no relatório Roland Berger, por exemplo, que aquilo é um custo muito elevado. Eu vou desagregar e não consigo perceber. Não está lá nada. Nada. Desculpe, Sr. Ministro, mas é isto que literalmente está... Vamos. Foram aqui referidas coisas extremamente interessantes para uma análise crítica. Aquilo que a doutora acabou de dizer, qualquer análise ambiental estratégica obriga a fazer estudos alternativos desde a tal opção 0, ou seja, não fazer nada. E, Sr. Ministro, não consigo perceber os 2 mil milhões. Ajude-me. Ajude-me. Porque na solução Campo Tiro de Alcochete, solução final, estavam previstos 400 milhões. Eu não estou a considerar a ponte. A ponte de Chelas Barreiro não pode ser considerada em termos de análise comparada, porque ela é válida para o Montijo e é válida para o CTA, se alguma vez se construir, o que será muito difícil, acredito, devido às razões financeiras. A pergunta que surge é também para o Sr. Ponce Leão. No LNEC, se bem me recordo, o Sr. disse que a pista não era aumentada. A pista de Montijo. A pista de Montijo 0119 não seria aumentada. Já referi. Isto é um upgrade. Não há um upgrade. Aquilo que eu referi é que estávamos a aguardar o resultado das consultas feitas às companhias aéreas para tomar uma decisão. O que estava a ser considerado até este momento é a pista existente com a recarga e o reforço adequado, exatamente para obviar aos problemas de PCN. Aquilo que será tomada a decisão final, só depois das companhias aéreas se pronunciarem, que é aquilo que está neste momento a ocorrer e que acaba só no final de abril. Não vou para lá, não vou para lá se não tiver comprimento suficiente. E para onde é que aumentaria a pista? Para norte? Para o estuário? Quando se fala na zona exclusiva... Há outras soluções alternativas. Pronto. Para o estuário, o que significa na prática, quando falamos na zona exclusiva, é o aeroporto. Mas os voos fazem-se para onde? Fazem-se na restrição para não fugir à zona exclusiva? Zona exclusiva do ponto de vista ambiental? Não. Os voos fazem-se em condições do tal cone de voo que determina as opções de voo. Mas eu gostava de falar o seguinte, para além de pedir ao Sr. Ministro que encarecidamente explique-me os 2 mil milhões. Palavra de honra.
que foram considerados no Campo de Alcochete 400 milhões com o TGV, com o caminho de ferro convencional. O TGV. Como? Com o TGV também? Era o TGV? Quem Era... leu o relatório, pelos vistos, não foi lido. Por Mas isso é que ele foi 400 omitido. milhões incluía já o TGV? Não, o TGV no ramal que ia de Barreiro para o Campo de Tiro de Alcochete. Era o TGV, a linha convencional, portanto, a Bitola Ibérica e as estradas. E 260 milhões para compensações ambientais. E isso era o custo que estava considerado. Como é que é possível dizer-se que há as acessibilidades de 2 mil milhões? Eu estou numa engenharia diferente. Pois deve ser. A minha engenharia, como é que é possível? Deve construir muitas autoestradas ali à volta, Sr. Ministro, desculpe. Eu queria que guardasse a pergunta. Desculpe. Mas quer terminar? Não, era a longevidade. Há aqui algum mito. E eu Dos gostava de 40 explicar anos. o mito. Eu pedia, estamos a falar de Eurocontrol e do relatório da Eurocontrol. Eu pedia, se fosse possível, pôr lá esta figura. Esta figura está no relatório da Eurocontrol de 2016. Do lado esquerdo é a saturação do aeroporto de Montijo, do aeroporto da Portela. O verde e os azuis são aterragens e descolagens. O vermelho é o somatório. E o que é que temos em 2030? Completamente saturada a Portela e já 46 voos para o Montijo. Ou seja, considerando os tais 24 como limite de movimentos por hora, temos aquele panorama que ali está. Eu fiz uma análise com base na 30ª hora e fui utilizar também aquilo que é corrente. Não é uma metodologia rigorosa, mas é o suficiente para explicar que das contas que eu fiz, o máximo do conjunto dos dois aeroportos é 2035. E o que significa que Montijo terá em funcionar juntamente com a Portela 7 anos. E estará a funcionar sozinho, porque a partir dali tem que receber tudo o que vier a mais, tem que ser o Montijo, cerca de 12 anos a 15 anos. E eu pergunto se as contas, que eu posso mostrar o que fiz, e sei trabalhar com alguma estatística, é uma coisa que eu trabalhei muito, se estão alguma coisa errada, porque efetivamente Muito bem. isso não está correto. Agora dividir aqui o tempo, Carlos Mineiros Ramos.